Oi pessoal, meu nome é Priscila, está começando mais um vídeo nesse canal. O que significa o Evangelho para vocês? O que representa, na verdade, o Evangelho para vocês? Porque eu andei pensando sobre isso quando eu estava lendo e eu quero ler aqui para vocês. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês percebem isso? Vocês percebem a maravilha disso? Porque um pouquinho anterior a esse versículo, tem outro que fala assim, ó. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Olha só, todo o evangelho de Deus, a palavra evangelho significa boas novas, e todo o evangelho de Deus foi baseado em salvar pessoas, em melhorar a vida dessas pessoas para que elas fossem verdadeiramente livres. E sabe, quando eu leio essas coisas, quando eu leio as cartas de Paulo e como ele amava as pessoas, eu me pergunto o que representa o evangelho para mim. O que representava o evangelho para Paulo e para todos os outros apóstolos e para várias pessoas que fizeram coisas tão sobrenaturais e coisas tão extraordinárias. O que isso significava para eles? O que isso representava para eles? E sabe, você pode até me responder que isso representava a vida deles e que, meu Deus, isso era a razão deles existirem. Mas eu tenho algumas dúvidas. E não só isso, eu eu realmente acredito que isso fazia a vida deles se tornar mais alegre. Porém, a alegria, ela nunca pode ser algo forçado. A alegria, ela nunca vai ser algo que você se esforça para ser, entende? Não existe essa de eu estou tentando ser alegre. Nós simplesmente somos, é algo espontâneo. E eu acredito que quando eles pensavam no evangelho, quando eles viviam o evangelho, eles não forçavam isso, mas eles sentiam isso. E sabe, o evangelho é a alegria no Espírito Santo. Isso é a alegria do Espírito Santo. A manifestação do evangelho é a externar aquilo que nós temos por dentro. Porque quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é vivido e demonstrado ao mundo, não é algo que você está forçando para fazer, mas você só está jogando para fora o que você tem por dentro. Então, muito disso me fez refletir a respeito do que o evangelho é para mim, o que ele desperta em mim, o que ele faz o meu coração sentir. E eu descobri que eu não sou igual ao Paulo e que eu não sinto essa alegria imensa quando eu penso no evangelho. E que por toda essa alegria que ele sentia, gente, tá olhando aqui na Bíblia, ó. Olha, minha Bíblia é rosinha. Rosa. Eu gosto muito de rosa. Não vê ao caso. Porém, continuando, né? O que vem a me colocar em dúvida, o que vem a me colocar um ponto de interrogação imenso é se nós que hoje vivemos o evangelho não sentimos essa alegria, como pode ser evangelho? Porque se evangelho significa boas novas, boas notícias, essas notícias deveriam nos deixar alegres. Mas se isso não deixa, significa que eu não compreendi, ou pelo menos eu não vivi o evangelho, entende? Porque, sabe, é como, vou dar um bom exemplo para vocês. É como você ir no enterro de um estranho. Quando você vai no enterro de um estranho, você não sabe, você entende o porquê as pessoas estão tristes, mas você não sente tristeza, porque você não conhece o falecido, entende? Quando nós não sentimos, quando o evangelho de Deus não é algo que desperta em nós uma alegria incontrolável, uma alegria que nos faz querer entregar nossa vida por isso, é como se nós estivéssemos, é como se cantassem e nós não dançássemos, entendeu? Nós entendemos porque as outras pessoas se alegram, mas não desperta em nós alegria, porque nós não conhecemos aquele que trouxe as boas novas, aquele pelo qual as boas novas aconteceram, que é o Cristo,
que é Jesus, o ressurreto, sabe? E se nós não conhecemos, cara, significa que tem algo muito errado com a gente, entendeu? E esse vídeo vai para você que é cristão, não exatamente para as pessoas que não são cristãs, porque nós cristãos, nós carregamos essa responsabilidade de sermos conhecedores de Deus. Porque se nós dissemos que nós somos parecidos com Ele, porque esse é o significado de cristão, como nós não o conhecemos? Como nós seremos parecidos com algo que nós não conhecemos? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E sabe, não é algo que eu me envergonhe de dizer. O evangelho não desperta em mim a mesma alegria que esse cara. Mas veja bem, não é porque eu não quero ter a mesma alegria que esse cara. É porque eu não conheço a Deus o suficiente quanto esse cara. Não conheço quanto esse cara, entendeu? E isso não me torna inferior, nem torna algo impossível para mim. Só que para conhecê-lo, ele abriu mão de muito mais do que eu tenho abrido mão. Ele abriu mão da vida dele inteira. E por isso nesse versículo anterior fala assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Olha só, ele mesmo sendo livre, ele mesmo tendo direito de ser livre, ele abriu mão da sua liberdade para servir a todos. Porque é isso que o evangelho se resume: amor pelas pessoas, transformação nas pessoas, motivada pela minha transformação. Porque se eu me transformo, eu não carrego em mim apenas a minha transformação, mas eu reflito para o mundo o Cristo. Eu transmito ao mundo algo que eles podem ser. É como alguém que te motiva, entendeu? É como se nós vivêssemos em trevas e alguém nos motivasse e nós, no final nós enxergássemos uma luz. É como se nós vivêssemos tristes e de repente com a mentalidade de que ninguém é feliz e de repente aparecesse alguém feliz. Porque o que falta para as pessoas se transformarem, o que falta para elas mudarem, não é uma regra dizendo que ela está errada, não são pessoas dizendo o que tem de errado para tirar o que está de errado, não. São pessoas que fizeram certo, porque daí elas têm um modelo da qual elas podem seguir. Então, a minha reflexão para vocês, o que eu trouxe, eu não, mas Jesus está aqui do meu lado, mas o que ele trouxe para vocês hoje é: conheçam a Deus. Antes de pensarem que vocês conhecem ao Senhor, que vocês vivem o Evangelho, primeiro se preocupem em conhecer aquele que trouxe o Evangelho, aquele que trouxe as boas novas. Porque mesmo se vocês souberem tudo a respeito do Evangelho, a respeito de Paulo, a respeito de todas essas pessoas da Bíblia, se vocês não conhecerem a pessoa que trouxe o Evangelho, que é Jesus Cristo, não adianta nada, porque o que aconteceu com as pessoas que amaram a Deus não vai acontecer com você enquanto você não amar a Deus. E você só vai amar a Deus se você conhecê-lo. Então, o meu desejo é que você não desista de tentar. Não desista de tentar, porque eu sei muito bem como é difícil continuar tentando, mesmo acontecendo coisas tão desanimadoras às vezes. Então, por favor, não desista de tentar, não desista de viver o Evangelho, não desista de conhecer o Senhor, porque Ele fez tudo para conhecer você. É isso aí, pessoal. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário aí embaixo, tá bom? Até mais. Tchau.